Olá, eu sou Cláudia Fernanda e hoje nós vamos falar sobre os 5 reinos dos seres vivos nas ciências. Vem comigo. Quando os grandes cientistas foram pensar na divisão que a gente falou lá nas outras aulas, a primeira divisão das classes é o reino. E eles dividiram esse reino em 5 reinos. Os 5 reinos, então, eles foram divididos em Animalia, Plantae, Protista, Monera e Fungi. A gente vai ver cada um no seu detalhe, com cada característica, porque eles são grandes, porém, seguindo a característica de cada ser vivo, de cada indivíduo, para que eles fossem agrupados. São 5 reinos. Estes 5 reinos, eles vão ser organizados dependendo das características que cada ser vivo que são inseridos dentro dele vai ser demonstrado. Bom, nós vamos começar pelo reino Animalia. Bom, eu consigo visualizar várias espécies, vários seres vivos dentro deste reino. Mas quais seriam as características que obrigam que estes seres sejam inseridos dentro deste reino? Como? Como que eu classifico? O que eu busco para dizer que este reino, estes seres são inclusos dentro deste reino? São características principais. Quem vai representar? Todos os animais. Que tipo de animal? Animais que têm muitas células, mais de uma. Tem 2 células, 3, 4, consegue agrupá-las, consegue organizar essas células. Então, eles são pluricelulares. Animais que são heterótrofos. O que é um animal heterótrofo? Heterótrofo é aquele animal que consegue se alimentar de qualquer espécie, de tudo. Ele tem uma diversidade alimentar. Ele consegue se alimentar de outros seres que são carnívoros, que são herbívoros, ou seja, ele tem uma alimentação vasta. Outra coisa, eles são eucarióticos. O que é um ser eucariótico? É aquele onde a célula dele tem todo um núcleo organizado. É tudo organizadinho dentro dele. Bom, vamos pensar junto comigo que tipo de seres seriam agrupados no reino Animalia, que é considerado um animal. Será que nós somos deste reino? E aí, vamos pensar? Bom, dentro do reino Animalia, nós temos ali, um bicho-folha. Nossa, se a gente parar para pensar nesse bichinho e ele estiver lá no meio da floresta ou no meio do jardim da nossa casa, muitas vezes a gente nem vai conseguir visualizá-lo, porque ele tem alguns processos que fazem com que ele consiga ficar escondidinho ali. Porém, ele é um animal. Ele parece uma folha, professora. Você está ficando maluca. Não, não estou. É um animal porque ele tem aquelas características que a gente viu lá, que é própria do reino animal. Ele é pluricelular, ele é heterótrofo e ele também é eucarionte. Bom, do outro lado eu tenho uma ariranha, mas podia ser um elefante, podia ser uma baleia, podia ser o ser humano, né? Podia ser um de nós. Mas todos eles estão dentro do reino Animalia, justamente por conter todas aquelas características que os definem como seres do reino Animalia. Bom, vamos pensar em um outro reino, o reino Fungi. Nossa, esse reino é esquisito, né? Que isso? Olha que lindo que é este cogumelo, colorido, chama atenção, né? Uma coisa bonita. A orelha de pau. Quantos de nós já não brincou com uma orelha de pau que achou lá na árvore perdida no quintal? Não é mesmo? Sem saber que ela pertencia ao reino Fungi. A laranja, que às vezes a gente esquece de chupar e ficou lá na fruteira. Ixi, vai jogar fora. Mas por que vai jogar fora? Porque ao redor dela começou a ficar esverdeado, um verde acinzentado,
Isso ali, ah, professora, é porque ela apodreceu. É um termo técnico que a gente usa dentro do nosso dia a dia, mas que nada mais é do que a presença de fungos nessa fruta. Bom, então como que foi classificado e quais as características que levaram estes seres a serem inseridos dentro do reino fungi? Primeiro, ele é um representante do reino fungi. As características deles eles podem ser unicelulares, ter uma célula só, ou pluricelulares, ter várias células. Então, olha só, lá no Animalia, todos são pluricelulares. No fungi, eles são uni ou pluricelulares. Eles podem ter uma célula só ou ter várias células, muitas células. Eles são heterótrofos, também se alimentam de outros seres vivos. Parecido com o Animalia, né? Mas não são. Eles são eucariontes, eles também possuem um núcleo organizado. Muita atenção, por quê? Nós temos cogumelos que são altamente tóxicos e que muitas vezes as crianças pegam, acham no quintal e vão brincar. Então, a partir de hoje, vocês vão estar mais atentos a isso, não é? Isso é um fungo. Então, muitas vezes, ele pode trazer algum risco para a minha saúde. Então, eu não vou fazer nenhum tipo de brincadeira com eles, ok? Bom, dentro do reino fungi, nós temos alguns fungos que são tóxicos, que não podem ser utilizados. Mas nós temos alguns que nos trazem benefícios, que são usados no nosso dia a dia, para alguns na culinária, para poder ajudar a desenvolver algumas coisas. Então, são assim, ó. Então, nós temos alguns que são usados na organização da fabricação dos pães que nós comemos, na cerveja, mas também nós temos alguns fungos que são usados em medicamentos, como antibióticos. E aí, eles servem como benefício para nós. Então, nem todo fungo é tóxico e traz algum tipo de malefício para as nossas vidas, né? Eles são importantes por quê? Eles são recicladores, eles organizam o lixo, é eles que fazem com que o nosso alimento que não está legal mais entre no estado de decomposição e seja aproveitado pelos nossos seres básicos da cadeia alimentar. Então, olha só como eles são importantes. Eles também vão fazer essa condição de organizar a reciclagem dos alimentos que nós não aproveitamos mais. Mas, infelizmente, nós temos aqueles que são tóxicos e podem causar algum tipo de prejuízo para a nossa saúde. Tá? Então, por exemplo, nós temos alguns que podem causar doenças de fígado, né? Alguns que vão causar micoses, um alerta, principalmente para os nossos adolescentes. Tem mania de não trocar a meia todos os dias, ou de calçar o tênis com o pé úmido, não ter aquele cuidado. O que acontece? Com o passar dos dias, a umidade que fica ali dentro do nosso tênis, ele vai ficar ali trabalhando, proliferando, vai criar um fungo, mais tarde pode causar a micose. E aí, às vezes você tá lá com o dedinho coçando, não sabe o que é, aí fala com a mãe, quando mostra para a mãe, o pé já está totalmente complicado, né? Cheio de cheirinho que nada agradável, né? Mas não tem o cuidado. Então, basta que nós tenhamos cuidado para que tudo isso aconteça com as coisas de maneira bem tranquila. Podemos usar? Sim, podemos usar os fungos lá, na fabricação dos pães, da cerveja. Tem muita coisa que a gente usa. Nós temos queijos, né, que tem algum fungo, mas nós temos aqueles que são prejudiciais à nossa saúde. Então, nós temos que ter cuidado, sim, tá? Procurar cuidar do meio onde nós estamos. Se nós cuidamos do meio onde nós vivemos, nós não vamos ter problemas. O próximo reino
é o reino protista ou protista, né? Mas esse reino, ele é repleto de algas e protozoários. As algas, algumas são usadas como fonte de alimento. Algumas também têm toxinas. Eu não sei se vocês lembram, mas algum tempo atrás, nós estávamos tendo um cheiro forte na água que chegava nas nossas casas. Isso se dava devido à proliferação, ao aumento da presença de um tipo de alga nesta água, que fazia com que ficasse com esse cheirinho um pouquinho mais forte. Algumas pessoas diziam que tinha gosto, mas não era muito assim não. Dava para poder a gente nem perceber às vezes. Mas é um protista. Essa alga que está ali, tanto na água salgada quanto na alga doce, ela é um protista, né? E qual que é a característica então? Eles são heterótrofos também. O que é mesmo heterótrofo? A professora já falou. Heterótrofo, ou seja, se alimenta de vários outros seres. Ou autótrofo. Nossa, essa palavra é diferente da outra. Se o heterótrofo é aquele que tem alimentação vasta, ele faz alimento de várias coisas, o autótrofo é aquele que tem uma alimentação bem organizada. Ele só se alimenta com uma coisa específica, tá bom? E são eucariotes também. Também vão ter um núcleo bem organizadinho, né? Com uma parte bem estruturada, separando o núcleo da célula do restante, tá bom? Então, o que a gente vai ter lá? As algas, que vocês veem aqui, e vamos ter como exemplo de protozoário a ameba e a giardia. A ameba e giardia são dois vermes que podem acontecer no nosso trato intestinal dentro do sistema digestório. Mas isso é assunto para uma outra aula. Bom, as algas protistas. Nós vamos ter as diatomáceas, que são usadas, né, como abrasivos. O que é um abrasivo? Ele é usado para limpar peças automotivas, tá? Nós temos, além das algas, dentro das algas, a maré vermelha, que tem alguns lugares onde o mar fica totalmente repleto delas, onde elas crescem em grande quantidade, e o mar fica vermelho mesmo. Então, é chamado de mar vermelho. As doenças provocadas pelos protozoários, a doença de Chagas, que é pelo barbeiro, e a leishmania, a leishmaniose, inclusive na nossa região, ela é bastante conhecida e ela ataca principalmente os nossos cães, então nós temos que ter cuidado com eles também, tá bom? Bom, o próximo reino, que é o reino Monera, ele é um reino organizado pelas bactérias e cianobactérias. São seres autótrofos ou heterótrofos. Eles são procariontes. Nossa, até então, todos eram eucariontes. Tinham célula com núcleo organizado. Agora, nós estamos vendo seres procariontes. Os seres procariontes, esse núcleo, ele não está definido, ele não está organizado dentro da célula deste animal. Outra característica, né? Eles são seres microscópicos, então a gente precisa de um aparelho para estar visualizando, né? A cultura, aqui a gente tem a presença da cultura da bactéria em uma placa de Petri. Ela é usada nos laboratórios, principalmente para saber que tipo de bactéria que está presente. Ou quando uma pessoa está gripada, né, que tem um problema um processo infeccioso. Então, ela é usada, essa placa, para poder fazer esse exame e saber que tipo de medicamento vai ser usado para combater essa bactéria. E as cianobactérias, que são as bactérias na água. Bom, importância das bactérias.
Elas são decompositoras, né, de matéria orgânica, trabalham junto com os fungos, tá? Elas são utilizadas na produção de antibióticos, algumas delas, né? São usados na produção de queijos. Então, muitos queijos que às vezes a gente está consumindo, aquele queijinho que está com uma corzinha assim, nossa, esse queijo é feio. Ela é uma bactéria, né? Que está ali. Podem provocar, e aí a gente vai falar de doenças, tá? As bactérias, elas são responsáveis pela pneumonia, pela tuberculose, e que a gente tem que ter cuidado com uma gripe mais forte, menos forte, tem que estar acompanhando, tá? Bom, o reino plantae. Falar de reino plantae é uma coisa muito linda, porque quem não gosta de plantas, de flores, né? E para se ter frutos, muitas vezes nós precisamos dessas flores. Quem é que são os representantes? São samambaias, musgos, plantas com frutos, pinheiros. Características: são seres autotróficos, ou seja, eles mesmos produzem o material deles, os alimentos deles. Eles não dependem do outro para poder se alimentar. Eles fazem a produção do seu alimento e conseguem se organizar a partir de um processo chamado fotossíntese. Eles são seres eucariontes, possuem núcleo organizado. Gente, através das plantas é que acontece essa troca gasosa, essa organização da limpeza do ar que nós estamos vivendo respirando nessa atmosfera. Então, se nós tivermos um espaço bem organizado, arborizado, esse processo vai ser legal. Quanto menos nós tivermos de arborização nas nossas cidades, mais o risco de um lugar poluído nós teremos. Então, mais atenção às nossas plantas. O nosso reino plantae, ele é riquíssimo. Então, nós temos a maior diversidade possível dentro deste reino. Nós temos plantas floridas. Dentro da primavera, que é um período que nós vamos entrar agora, às vezes, por onde nós passamos, nós vemos plantas floridas. Então, ele é um dos reinos mais importantes, porque a gente precisa desse ar limpo para que a gente consiga sobreviver. Bom, acesse a nossa bibliografia para complementar o seu estudo. E aí, para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta você apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscrever no canal do YouTube SMED-GV. Até breve!